Olá, meus irmãos, Deus os abençoe. É sempre um grande privilégio quando nós nos encontramos e sempre o nosso ponto de encontro é ao redor da palavra de Deus, essa preciosa mensagem que Deus tem nos enviado nesse tempo do fim. Todos nós sabemos que aquele anjo que ministrava para João em Apocalipse era um profeta. Havia ali um profeta ministrando a João e orientando-lhe sobre tudo o que ele deveria escrever. Naturalmente que esse profeta era o profeta de Apocalipse 10, verso 7. E naturalmente nós sabemos que esse é o mesmo anjo, a era de Laodiceia, é o mesmo anjo do sétimo selo, é a mesma mensagem que nós temos em nossas mãos. É tão grande, é tão verdadeira, é tão poderosa, é o haja da parte de Deus para esse tempo do fim, um pastor profeta para guiar a igreja. Veja, um anjo ministrador enviado para servir a favor daqueles que hão de ser salvos. Isso é um grande privilégio que Deus tem nos dado. Deus tinha um segredo na parte de trás de sua mente, que por todo o percurso da história da igreja, nesses últimos 2000 anos, isso não foi revelado aos apóstolos, aos crentes de todas as eras, um segredo que Deus tinha guardado para ser revelado no último dia, depois que tudo estivesse concluído, depois que a obra de redenção estivesse concluída, veja, depois que tudo tivesse feito, a fim de que Satanás não frustrasse o plano de Deus, um grande mistério, um segredo, que estava na parte de trás da mente de Deus e foi revelado nesses últimos dias através da mensagem do anjo de Apocalipse 7. Mas eu quero basear a nossa conversa em São João 14, verso 17 a seguir. Já me referi a essa escritura em outras conversas, mas vou me referir de novo, porque tem a ver com a profecia deste dia final. Veja, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Veja, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Isso é algo grande. Cristo, que é a nossa vida, quando ele se manifestar, nós nos manifestaremos com ele, disse Paulo aos Colossenses no capítulo 3, verso 4. Agora veja, naquele dia, então diz o profeta, nesse dia, naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e eu em vós e vós em mim. Agora isso é muito grande. No mesmo princípio, através do qual Jesus foi manifestado. Vamos lembrar, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Veja, por esse mesmo princípio, vamos dizer assim, parafraseando, no princípio era o eleito estava com Deus e o eleito era Deus. E o eleito se fez carne, parafraseando. Por quê? Porque esse segredo estava na parte de trás da mente de Deus e nunca havia sido revelado. Veja, Deus não faz os seus negócios de qualquer jeito. Deus não está salvando o homem a esmo. O homem olha para a cruz, sente-se penalizado, se emociona pelo sacrifício de Jesus, então ele resolve se arrepender, resolve crer, então ele é salvo. Isso é denominação. Isso é a semente da serpente tentando voltar para a eternidade. Vamos lembrar? Caim era a semente da serpente. Veja, ele queria voltar para a eternidade, fez um altar nos portais da glória, bem na frente da árvore da vida, porque a árvore da vida é Jesus. Veja, a vida eterna. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, tem a vida eterna. Então Caim quis voltar à eternidade. Veja, então ele construiu para si um altar, segundo suas próprias ideias.
A mesma coisa que a Torre de Babel, a mesma coisa que Babilônia, aqui no tempo do fim. O que é isso? É a semente da serpente querendo voltar à eternidade de acordo com suas ideias, com seus planos, com sua religião, a religião de Jezabel. Porque denominação nada mais é do que o homem querendo ser salvo. É chamado na Bíblia de Babilônia. Veja, mas ele não pode voltar à eternidade por esses caminhos. Só há um caminho. Jesus é o caminho, e ele é a verdade, e ele é a vida. Porém, quem vai voltar? Quem retornará à eternidade? Somente aqueles que estavam na mente de Deus. Esse é o segredo, que não foi contado para nós durante as 7 eras da igreja, mas agora tem sido revelado através do ministério do sétimo anjo. Esse segredo é o que está nos dando fé, é o que está levantando a igreja. Por isso disse o profeta, no dia em que ela souber o que ela é. O que é que nós estamos descobrindo? Que nós estávamos em seus pensamentos, já éramos eternos em seus pensamentos, e só há uma forma de vida eterna, e essa é Deus, porquanto nós estávamos em Deus. Então nós já somos eternos. E o que está acontecendo? Veja, a exemplo de uma pequena semente que jaz no solo, morta. Então quando o sol retorna de sua viagem, do inverno, a luz começa a brilhar e dá à semente uma chance de ressuscitar. E o sol vem sobre a semente e puxa a vida para fora. Esse mesmo exemplo diz respeito a nós. Em nossa alma havia uma semente predestinada, um germe de vida. E agora o retorno da palavra, o retorno do Espírito Santo nesse último dia, de acordo com Joel 2, traria essa semente à existência. O mesmo exemplo que deu o profeta da velha manhaga que tinha um ovo e foi roubado por um fazendeiro. E aquele ovo foi colocado debaixo de uma galinha para que chocasse. Quando aquele ovinho eclodiu, aquela aguiazinha, junto com os pintainhos, estava andando pelo galinheiro. Tudo que ela sabia é que havia uma galinha, havia um galinheiro, havia um cercado, mas ela não sabia quem ela era. E um dia aquela grande mãe águia decidiu buscar seu filhote. Ela começou a voar por todas as fazendas, todos os sítios, todas as chácaras, gritando, 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 até que um dia lá no galinheiro, o pequeno filhote ouviu o grito da velha mãe águia. E ele repetiu. Veja, a mãe águia desceu. E veja, e ali houve um olhar que foi trocado entre os dois. Logo a pequena aguiazinha se identificou com a grande mãe águia. E logo ela começou a receber, ela foi vivificada em seu corpo mortal. Veja, logo ela estava voando às alturas celestiais. Esse mistério envolve a nossa vida como eleitos. Então, veja o que diz o profeta a respeito do grande mistério de Apocalipse 10:7. O que o sétimo selo veio revelar? Veja, nosso parente redentor desceu com um livro na mão. Esse livro é um livro de herança, um livro de redenção, e dentro desse livro há nomes. Veja, nomes que deveriam ser soltos, a exemplo da sementinha, deveriam ser puxados para fora da sepultura. Haveria uma voz da ressurreição chamando a igreja. Veja, então, na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado, veja, parágrafo 182, a seguir, o profeta abre esse mistério para nós nessa hora. E hoje nós estamos entendendo que assim como Jesus estava em Deus, nós também estávamos em Deus. Naquele dia, vocês vão entender que eu estou no Pai e vós estáis em mim. Meu Deus, que grande declaração e que grande mistério. Como isso deve limpar nossa alma, colocar fé em nosso coração, dar mais motivação para dedicarmos nossa vida. Então veja, de acordo com Efésios capítulo 2, verso 1, ou de acordo com Efésios 1 também, verso 3, veja, lugares celestiais. Veja, onde é que o eleito sempre esteve. Veja, como eu desejaria que eu tivesse tempo. Aqui eu tenho marcado bem aqui na minha Bíblia, sobre lugares celestiais. O que são lugares celestiais? Lugares celestiais, só por um momento, é a posição do crente em Cristo. Onde eu estava, quem eu sou, de onde eu vim. São respostas, ou melhor, são perguntas. E quais são as respostas? Veja,
onde o crente permanece em Cristo, em lugares celestiais. Então veja só, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor. Veja, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então diz o profeta, veja, abre aspas, predestinou. Aí está o mistério, diz o profeta. Aí está o mistério. Veja, quais são os beneficiários da ressurreição de Jesus nesse último dia? Esses que estavam nele. Veja, ele, antes mesmo que Cristo ou qualquer outra coisa estivesse sobre a terra, veja você o seu grande mistério. Veja, como isso deve nos alegrar, como isso deve nos motivar e nos encorajar a permanecer na fé, a perseverar nos cultos, na doutrina, na oração, na adoração, no companheirismo, servindo uns aos outros, sempre com o braço para fora para trazer mais alguém. Veja, o seu grande mistério, que ele escolheu a noiva, sabendo que Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela cairia. Então, quando Deus criou Eva, Deus já sabia o que ela faria. Mas quando Deus elegeu a sua igreja no tempo do fim, ele também sabia que ela não cairia. Veja, Eva cairia por descrer da palavra, sabendo que ela cairia, mas ele escolheria uma noiva que não cairia. Quantas coisas podem ser ditas aqui. Jesus disse a Pedro, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Ele também disse, nenhum dos meus ossos será quebrado. Ele também disse, o meu corpo não verá corrupção. Ele também disse, os escolhidos não seriam enganados. Veja, ele escolheria uma noiva que não cairia, que se manteria firme nessa palavra, independente do que todo o resto do mundo tivesse a dizer sobre ela. Eles se manteriam firmes nesta palavra. Eles são predestinados para permanecerem ali. Filhos de adoção por Jesus Cristo. Predestinou a igreja para essa grande e gloriosa posição. Então disse o profeta, agora vem o seu segredo, para quê? Para restaurar a Eva caída, visto que ela era uma prefigura da igreja. E agora notem, assim como Deus abriu o lado de Adão e tirou Eva, pela própria carne e sangue dele, e dividiu o espírito dele de masculino e feminino, para feminino e o colocou em Eva, e tomou a costela debaixo do lado dele, e dela fez Eva. Desse modo, Deus fez a mesma coisa, extraindo do lado de Cristo o sangue e a água. E Cristo é a palavra, e tomando a palavra, e formando sua igreja. Eva, veja, de volta para si mesmo novamente, redimida pelo sangue que veio do seu corpo. 186. O grande mistério de Deus agora sendo desenrolado, que tem estado oculto desde a fundação do mundo, mas o prefigurou por todo o caminho até o fim. Meu irmão e minha irmã, o meu desejo é que a palavra possa penetrar em seu coração e te dar fé. Até o próximo encontro. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.